Você quer saber como eu fui desse corpo aqui para esse corpo aqui ao longo de 9 meses? Foram 20 quilos a menos, então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te contar todos os segredos. Sim, meus amores, titia perdeu 20 quilos ao longo aí de 9 meses. Estamos em setembro, minha última pesagem foi dia 4 de setembro. Eu tinha cravado exatamente 20 quilos perdidos. Comecei lá em janeiro, no dia 2 de janeiro, com 81,2 quilos. E cheguei ao dia 4 de setembro com 61,2 quilos, ou seja, 20 quilos eliminados. Ainda continuo no processo de emagrecimento. Dessa vez eu fiz uma avaliação, uma avaliação antropométrica, além do peso, além de medidas. Fiz a parte com adipômetro para ver meu percentual de gordura. E ainda está elevado, não está super alto, mas está elevado, deu 25,7%. Mas eu vou entrar mais a fundo sobre isso mais adiante no vídeo. Eu sou Nise Oliveira, sou nutricionista e, como vocês acabaram de ver, estou nesse processo de emagrecimento já há 9 meses. Quando eu perdi 12 quilos, eu gravei um vídeo, que eu acho que foi em maio. Ou foi maio ou foi junho. Eu vou deixar ele linkado aqui no final desse vídeo. Eu vou pontuar as coisas que eu falei nele, que eu fiz para perder aqueles 12 quilos iniciais. E vou falar o que eu fiz de diferente daqueles 12 quilos em diante até agora, quando eu cheguei nos 20 quilos perdidos. A meta inicial são 26 quilos, eu quero chegar ali aos 55 quilos. Não se espantem, eu sou pequenininha, eu tenho 1,57 m de altura, então 55 quilos está muito bem para mim, tá? Eu estava com 81, ou seja, eu estava com IMC ali de obesidade, IMC acima de 30, e agora eu cheguei no IMC de eutrofia, que é um IMC de normalidade, 24,8, eu acho que deu 0,7, enfim. Mas saí de um IMC lá em cima de obesidade para normalidade. Mas em relação ao percentual de gordura, a gente ainda tem a melhorar. Mas eu vou aqui pontuar as coisas que eu falei naquele vídeo. Não vou entrar a fundo porque eu expliquei cada ponto desse naquele vídeo específico dos 12 quilos. Então vou deixar linkado aqui no final, você clica e assiste ele. Vou só pontuar, certo? E falar o que eu fiz de diferente e o que eu vou fazer de diferente nessa reta final. Sim, estamos na reta final do processo de emagrecimento. Primeira coisa. Que você tem que levar em conta, que eu falei lá no vídeo. Quanto tempo? Porque a gente não perde a noção, não tem muita essa comparação do tempo quando a gente está num processo de emagrecimento. A gente acha que é lento. Muitas pessoas vão entrar aqui, ela perdeu 20 quilos em 9 meses. Eu já fiz gente perder 20 quilos em 4 meses, 3 meses, enfim. Mas ela levou 9 meses para perder 20 quilos. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que ver. Quanto tempo você levou para ganhar todo esse peso? Quando eu me dei conta que eu tinha ganhado 81 quilos, eu lembro que a minha última vez que eu tinha me pesado, eu estava com 64 quilos, tá? Iniciei ali com 64, que ainda não é o peso que eu gosto de estar, mas é um peso que eu olho no espelho e tá ok. Não tô me odiando olhando no espelho, tá ok? Me sinto confortável, tá? Com aquele peso de 64 quilos, mas ainda não estava no ideal. E eu fui de 64 para 81,2 quilos, ou seja, eu ganhei ali 17, 18 quilos ao longo de 2 anos. 2 anos, perceba, ganhei 17 quilos ao longo de 2 anos. E eu levei agora 9 meses para perder exatos 20 quilos, ou seja, perdi mais do que aquilo que eu ganhei ao longo de 2 anos. O que é que acontece com a nossa percepção? Quando a gente está ganhando peso, a gente ignora todos os sinais, ignora a roupa que está apertada, não sobe mais na balança, mal se olha no espelho, não se arruma mais direito, a gente começa a ignorar coisas que podem nos fazer entrar nos eixos, voltar para os eixos, sabe? Melhorar a alimentação para não ganhar tanto peso. Então você percebe, sim, que você está vendo que está ganhando peso, mas você ignora. Então o tempo passa, que você não percebe, e os quilos vêm, mas vêm de forma lenta. Vejam que foram 2 anos para ganhar 17 quilos. E quando você está em um processo de emagrecimento, é exatamente o contrário. Você não tem como ignorar, muito pelo contrário, você tem que prestar atenção para que esse processo ocorra. Então você presta atenção na sua alimentação, você tem que se olhar no espelho para ver o seu progresso, você tem que se pesar para ver o seu progresso, você faz atividade física, você se cuida melhor, então você está o tempo inteiro prestando atenção em si. Então parece que é uma coisa mais penosa, que vai durar mais tempo, que dura mais tempo, que é lento, parece uma coisa lenta. Por quê? O seu foco está totalmente nisso. Diferente quando você está ganhando peso.
Mas perder peso é muito mais rápido do que ganhar peso. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Antes de eu te falar todos os pontos lá do outro vídeo, né, que você vai entrar lá depois para assistir mais a fundo, que me fizeram perder os 12 quilos iniciais ali, eu queria te pedir para você se inscrever aqui no meu canal se você ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo com todos os seus colegas que estão passando também por esse processo de emagrecimento, para ouvirem a opinião de uma profissional, né, afinal eu sou nutricionista, e verem os pontos, né, os pontos cegos, onde está errando, onde pode melhorar, o que já está fazendo certo. Isso ajuda bastante. Então compartilha aí com teus contatos, manda para todo mundo, todos os grupos de WhatsApp, manda para todo lugar. Curte se você já está gostando desse conteúdo, vai vir muita coisa boa ainda até o final do vídeo, mas já deixa teu like para não esquecer, certo? Se inscreva, faça tudo bonitinho. É só isso que eu te peço, em troca de todo o conhecimento que eu trago aqui para vocês semanalmente. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos lá, Nízia. Me conta que eu já tô com papel e caneta aqui na mão, preparada para anotar tudo. Muito bem. Foram 13 pontos que eu falei no vídeo anterior, tá? Vou pontuar aqui. Primeiro, beber água. Beber água na quantidade suficiente. Não vou entrar a fundo, você vai entrar lá no vídeo para assistir, mas já te adianto aqui, entre 40 a 50 ml por quilo de peso. Beber água na quantidade certa, com certeza foi o principal ponto primordial, o ponto inicial, a base de qualquer processo de emagrecimento. Se você negligencia esse ponto básico, que é conseguir tomar a água que você necessita, você não vai conseguir fazer o restante. Então comece pelo básico, tá? Quando a base está bem feita, aí a gente vai aprimorando o restante. Então, beber água na quantidade suficiente, comer proteínas na quantidade adequada, que fica ali de 1,8 a 2 gramas por quilo de peso por dia. Muita gente, principalmente nós mulheres, negligenciamos a proteína, comemos muito aquém, muito abaixo da nossa necessidade. Então fica um processo de emagrecimento feio, no final você fica flácida, que está sendo muito ao contrário agora, né? Que eu já passei por efeito sanfona, já passei por outros processos de emagrecimento, nos quais eu terminava ele, chegava lá no peso que eu queria, mas totalmente flácida, parecia uma gelatina molenga. Então, comer proteína vai te ajudar a manter, ou pelo menos ou ganhar um pouquinho, ou pelo menos manter a massa magra que você já tem. Então, quando se emagrece, entende-se por emagrecimento, diminuir a gordura, o percentual de gordura, e não a massa magra. Se você perdeu massa magra, não perdeu gordura, você não emagreceu, você engordou, mesmo que a balança diga que o número ali está menor. Preste atenção nisso. Terceiro ponto, fracionar as refeições. Isso é importantíssimo, até porque essa quantidade de proteína que você vai calcular, você precisa fracionar ela ao longo do dia. Não vai comer essa quantidade toda de uma vez. Então eu deixo ali em torno de 4 a 5 refeições no dia é o suficiente. Você não vai sentir fome ao longo do dia. Vai ser um processo muito mais tranquilo, que muita gente desiste de fazer dieta, desiste de um processo de emagrecimento, porque está sentindo fome ao longo do processo, porque está fazendo a dieta da maneira errada. Tá? Então, fracionar a dieta. Quarto ponto, cozinhar sua própria comida. Isso é importantíssimo porque você consegue ver, consegue enxergar exatamente aquilo que você está colocando ali, principalmente no momento do preparo dos alimentos. A quantidade de azeite, a quantidade de manteiga, enfim, que você usou. Essas gordurinhas aí, essas calorias estão contando, você vai consumi-las. Então, quando você cozinha sua própria comida, você tem esse controle, diferente de quando você vai comer em qualquer outro lugar, tá? Quinto ponto, fazer marmitas, né? Eu fiz muito, agora eu tô fazendo menos, mas no início eu fazia muita marmita, principalmente do almoço, que para mim era o momento mais crítico para eu parar e preparar a refeição. Então, para otimizar meu tempo, para não correr o risco de eu comer fora da dieta, eu fazia marmitas e congelava. Em torno de 15 marmitas. Hoje eu não faço, mas deixo a comidinha pronta na geladeira, só faço pesar na hora de comer. Mas pretendo até voltar a fazer as marmitas, porque facilita muito, minha gente, muito a adesão e a vida da gente nesse processo. Então, para mim, o ponto crítico era o almoço. Se para você fazer o almoço todo dia, enfim, é de boa, mas você tem mais problemas com o jantar, então faz marmitas de jantar, deixa as marmitas do jantar pronta, ou deixa as marmitas de café da manhã, enfim, o que for o seu ponto crítico, aí vai ser de acordo com a sua rotina, com a sua individualidade. Tá? Sexto ponto, tomar chá. Tomo chá todos os dias. Queria tomar mais, inclusive, que eu só tomo uma vez ao dia, que é ao acordar. Eu tomo minha aguinha lá em jejum, meus 500 ml de água natural em temperatura ambiente, nada de água gelada. E depois tomo minha xicrinha de chá, tá? E varia o chá, não fica tomando o mesmo chá o tempo inteiro. Então, tomem chá e tomem, inclusive, mais do que eu tomo, tá?
O que mais? Sétimo ponto, exercício físico. Isso aqui não tem como negligenciar, como tirar, não tem como, minha gente. Isso é essencial, você fazer musculação e exercício cardio. Não é só cardio. Não se mate só na esteira, só na bicicleta, só no elíptico. Faça musculação para ter um processo de emagrecimento bonito. Meu corpo está completamente transformado porque eu emagreci fazendo musculação. É totalmente diferente das outras vezes que eu emagreci fazendo apenas cardio, eu só corria na esteira. Por isso que eu fiquei parecendo uma papa mole no final do emagrecimento. Agora meu corpo está torneado, tenho músculos aparentes. Está muito mais bonito do que quando eu fazia só cardio. Então faça musculação, inclusive a musculação vai te ajudar a manter essa massa magra. Além de você comer as proteínas da forma correta, na quantidade correta, você precisa dar estímulo para esse músculo, para o seu corpo entender que esse músculo está sendo utilizado, não está lá parado do nada, então vou pegar e tirar a proteína ali e jogar fora. Se seu músculo está sendo utilizado, se você faz exercício de força, seu corpo entende que ele é essencial, que ele não pode tirar dali, porque você está usando. Então faça musculação. Vamos lá, oitavo ponto, fazer refeições livres. Isso é principalmente para a parte psicológica, né, da gente, para dar aquela respirada. De segunda a sexta, até hoje, eu sigo religiosamente a minha alimentação certinha, a minha dieta. Não tem um chocolate fora do lugar. Bem certinho. No sábado e no domingo, eu geralmente faço uma refeição livre. Uma no sábado e uma no domingo, que eu sempre deixo pro jantar. Porque final de semana é um momento que eu quero mais descansar, que eu não tô muito afim de cozinhar, ou que eu vou sair com meu marido, ou que eu vou sair com amigos. Então eu quero me dar essa liberdade. Por isso que eu deixo minha semana bem regradinha, para eu ter esse saldo na conta aí de calorias para usar no final de semana. Mas se você é a pessoa que, não, eu consigo ficar regrada no final de semana, eu prefiro ter uma refeição livre ali no meio da semana, numa quarta-feira, numa terça-feira, não tem problema nenhum. Desde que você encaixe isso nas suas calorias, não importa o dia que você vai fazer a sua refeição livre. Quem vai decidir é você. Certo? Nono ponto. Pesar os alimentos. Minha gente, isso até hoje, há 9 meses eu peso minha comida. E olha que depois de 9 meses você já tem uma boa noção só de olhar a quantidade que está ali no prato. Olhando assim, eu já sei te dizer quantos gramas tem de cada coisa, de tanto que eu peso os alimentos. Mas pesar alimentos para mim não é prisão, muito pelo contrário. Pesar os alimentos me dá liberdade. Me dá liberdade de escolher o que eu quero comer ali naquele momento e encaixar dentro da minha dieta. Por quê? Qual é a diferença de uma dieta de emagrecimento, por exemplo, para uma dieta de hipertrofia, de alguém que quer ganhar músculo? Eu tenho exemplo aqui em casa, né? Eu estou em processo de emagrecimento e o meu marido em processo de hipertrofia. Ele já está no peso ali legal, ele quer ganhar mais massa muscular. Então, a quantidade de comida que a gente come é totalmente diferente. Mas em relação ao tipo da comida, é o mesmo. Eu como feijão, eu como arroz, eu como frango, ele come feijão, ele come arroz, ele come frango. Só que as quantidades são totalmente diferentes, a minha da dele. E como é que eu faço isso? Com a balança. Então eu consigo comer tudo que ele come pesando. Entende? Então é isso que te dá liberdade, é você pesar os alimentos. Coloque isso na cabecinha. Perca o medo da balança. A única balança que de fato você deveria se ligar, se preocupar, é a de pesar os alimentos, não é a de você se pesar. Vamos lá, pesar os alimentos. 10º ponto, usar o aplicativo de calorias, né? Aí junto no outro, eu peso os alimentos e vou colocando no aplicativo. Existem vários. O que eu uso é o Fat Secret. É muito intuitivo, é super tranquilo de usar. Então eu peso o alimento e boto ali. Aí eu já sei quanto de caloria tem, quanto de gordura, quanto de carboidrato, quanto de proteína. E no final do dia ele me dá o saldo do meu dia todo. Então quando eu vou botando ali, eu já vou vendo, já vou me controlando. Eita, passei aqui a gordura, já bati. Não posso mais comer nenhum alimento com gordura hoje. Vou focar mais na... Eita, ainda não bati proteína. Vou focar aqui na proteína, nessa outra refeição. Então você consegue ter esse controle porque você enxerga, você consegue visualizar, certo? 11º ponto, tô olhando aqui na filinha, se não esqueça, tá? Congelar frutas e raízes. Porque frutas e raízes, minha gente, é uma coisa que estraga muito rápido, né? Verduras, legumes, enfim. Dura ali no máximo uma semana na geladeira. Então toda semana a gente tem que estar comprando. Então o que é que eu faço? No dia que eu vou comprar frutas, que eu compro também batata doce, inhame, macaxeira ou aipim, né? Algumas regiões chamam aipim. Enfim, no dia que eu compro, eu já preparo tudo isso. Já descasco o que tem que descascar, já corto o que tem que cortar, já peso o que tem que pesar e coloco no congelador. Então não tenho desculpa na hora de preparar o alimento. Por exemplo, vou fazer uma batata doce. Vou ter que pegar, cortar, descascar. Preguiça. Não, já tá cortado, já tá pesado, já tá descascado da geladeira. O meu trabalho vai ser tirar do congelador e jogar na água para cozinhar. Colocar ali água com sal direto do congelador, você já coloca na água. Não precisa esperar descongelar. Tranquilo. Frutas que eu congelo melão, eu congelo uva,
eu congelo um morango, são frutas que dá pra você congelar e você come congelada mesmo. Eu gosto dessa forma, tá? E dura muito mais tempo, diferente se eu deixar só na geladeira, certo? Então otimizem a vida de vocês, facilitem a vida de vocês. 12º ponto, não queime na largada. O que é isso? Muita gente quer fazer tudo no primeiro mês. Vou começar o meu processo de emagrecimento, então eu vou começar com jejum, vou fazer ciclo de carboidratos na semana que vem, na outra eu faço uma cetogênica, vou entrar com medicamento, depois eu boto um termogênico. Não façam isso, porque você vai precisar lançar mão de algumas estratégias específicas mais na frente, principalmente se você tem muito peso a perder, como é o meu caso, são 26 quilos. Então era muito peso a perder e seu corpo ele luta contra a perda de peso, porque você perder gordura, perder peso para ele, você está em direção à morte. Ele acha que você vai morrer. Então ele começa a baixar o teu metabolismo, tua taxa metabólica basal vai lá para baixo, ao ponto que ele iguala exatamente aquilo que você está gastando. Por mais que você coma só uma folha de alface e um frango com um copo de água por dia. Por isso que você diz, eu só como uma folha de alface com frango e não emagreço. Parei de perder peso. Porque seu corpo tende a igualar a sua taxa metabólica basal ao seu consumo, porque ele acha que você está entrando no estado que você vai morrer. Então você precisa ter outras estratégias, de mudar a sua dieta de tempos em tempos, mudar a estratégia, incluir um jejum, tira um jejum, faz um ciclo de carboidratos, né? Entra com um termogênico, mas isso mais na frente, não vai ser no início. No início, você só organizando o que está desorganizado na sua rotina, na sua alimentação, você já consegue ter resultado. Naquele primeiro mês, no segundo mês, depois você vai entrando com estratégia. Começou a estagnar, a perda de peso, a balança parou de descer, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, entende? Que leva ao 13º ponto, que é procure um nutricionista, porque nós somos os profissionais, né, essenciais, certos, que vamos te ajudar nesse processo para não ser tão sofrido, para você ir no caminho, na direção certa, sem perder tempo e economizando dinheiro, porque você muitas vezes gasta com muitas coisas desnecessárias, compra suplementos que não precisa, gasta em shakes totalmente aleatórios que não tem necessidade nenhuma, deixa de comer comida na quantidade correta porque está indo sozinho na direção errada. Então a gente pode te ajudar com isso. Não esqueçam disso. Não negligenciem o nutricionista, tá? Temos muita importância nesse seu processo. Inclusive para te fazer emagrecer com saúde, ficando bonito e não terminando o emagrecimento parecendo uma caveira caquética, né? Isso não é legal. Então a gente consegue te fazer emagrecer com saúde, tendo uma pele bonita, um cabelo bonito, uma unha bonita, um corpo bonito. A gente é capaz de fazer isso. Vamos lá. Então isso foi tudo que eu falei naquele vídeo dos 12 quilos, né? Só que aí você entra lá e vê tudo isso mais profundo. Eu falei cada ponto desse mais profundamente. Então corre lá para assistir quando terminar aqui. Calma, não sai ainda não. Então o que foi que eu mudei de estratégia depois que eu perdi aqueles 12 quilos? Eu acho que eu não cheguei a falar lá, mas eu sempre respeitei o ciclo circadiano. O que é isso, Nízia? Respeitar o dia e a noite, essas 24 horas que acontecem, o momento que tem luz e o momento que o sol se põe. O que é que acontece? Nosso corpo foi feito para estar se alimentando, a gente foi feito para comer, enquanto o sol está raiando ali, ou seja, durante o dia. A noite não foi feita para comer. Nossos processos digestivos à noite são diferentes de durante o dia. Nosso fogo, nossa chama digestiva do metabolismo está muito acesa ao longo do dia, diferente da noite. Então a noite não foi feita para comer. Então o que é que eu fiz sempre desde o início? Respeitei o ciclo circadiano. Eu sempre jantei cedo. No máximo 7 horas da noite eu estou jantando, entre 6h30 e 7 horas da noite. Aí o que foi que eu fiz depois desses meses aí que eu perdi os 12 quilos, que eu mudei? Eu incluí o jejum intermitente. Eu estava fazendo jejum de 16 horas, dia sim, dia não. Então, como é que é esse jejum de 16 horas? Da maneira correta, tá? Porque a maneira de fazer jejum não é você pulando o café da manhã, você já começa errado. Se eu te digo que você tem que respeitar o ciclo circadiano e comer durante o dia e não comer à noite, como é que você me começa pulando o café da manhã? Não tem condições. Primeiro que você vai sentir muito mais fome no final do dia quando você não faz o café da manhã. Essa refeição é importantíssima. Então, eu jantava mais cedo. Você pode escolher não jantar ou você pode adiantar esse jantar. Então, nos dias que eu fazia o jejum, eu jantava às 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde eu estava jantando. E só ia me alimentar no outro dia a partir das 8 horas da manhã. Aí davam 16 horas de jejum, contando com o período de sono, obviamente. Então, essa é a maneira correta de fazer jejum. Eu não fazia todos os dias, eu fazia dia sim, dia não, dia sim, dia não. Vou até voltar a fazer. Esse mês foi que eu não fiz mais, mas até então eu vinha fazendo e estava funcionando muito bem, certo? Para me ajudar ali no controle de tudo. Então, isso foi o que eu modifiquei de lá para cá, ciclo circadiano, o jejum.
Aí o que foi que eu fiz, né? Eu fiz a avaliação física agora e eu tô com 25,7% de gordura corporal, que ainda é alto para a minha idade, eu tenho 33 anos. Então o ideal seria estar ali em torno de 22, 23%. Então meu objetivo hoje é reduzir esse percentual de gordura aí. Na questão do espelho, do peso, é que eu já falei até nos meus stories esses dias. O peso hoje já não me incomoda, o número na balança não me incomoda. Se eu subir na balança e ver que eu ganhei um pouquinho de peso ou que eu mantive o peso, isso não vai me travar, me deixar triste, me travar psicologicamente. Não, porque meu objetivo é outro. E como meu objetivo é outro, que é reduzir o percentual de gordura, eu tenho que aumentar a minha atividade física, né? A musculação, eu tenho que fazer com mais intensidade. E para isso, eu preciso me alimentar melhor, porque eu fiz uma restrição calórica muito intensa desde o início até aqui, que me fez perder, além de gordura, também uma parte de massa muscular. E eu descobri isso na avaliação física, que eu tinha perdido também músculo. Isso não é interessante, isso não é legal. Então, para eu conseguir aumentar a intensidade do treino, para reduzir esse percentual de gordura e aumentar a massa muscular, eu tive que mexer nas minhas calorias. Então, agora eu subi as calorias, eu estava consumindo em torno de 1.300, hoje eu consumo em torno de 1.500, 1.600 calorias por dia. E eu subi isso em que macronutriente? No carboidrato, que é exatamente para me dar energia para conseguir fazer um bom treino. Então agora eu aumentei mais os carboidratos, mantive proteína e gordura como eu já vinha fazendo desde o início. Proteína 2 gramas por quilo de peso, gordura até 1 grama por quilo de peso, que eu consumo bem menos que isso sempre. É muito difícil eu chegar a bater 1 grama por quilo. E os carboidratos do restante para completar as calorias. Então hoje eu consumo em torno ali de 160, 150, 160 gramas de carboidratos por dia, que mudou totalmente minha força, minha disposição em relação aos treinos. O que me fez mudar também, fora isso, eu passei a sentir mais fome, né? Meu corpo começou a lutar contra a perda de peso. Lembra que eu falei, né, que o corpo luta? Então eu passei a sentir mais fome, que eu não sentia no início do processo de emagrecimento, até agora, até esse momento, eu não estava sentindo fome em nenhum momento, eu passei a sentir fome. Eu disse, opa, já liguei um alerta. E tava sem disposição para treinar, sem energia mesmo. Eu disse, não, tem que mudar alguma coisa. Foi quando eu fiz a avaliação, vi o que estava acontecendo, que eu comecei a perder massa muscular, porque eu tava com restrição calórica muito intensa e também consumindo muito pouco carboidrato, que não tem condições de segurar o músculo não precisa só de proteína, ele precisa do carboidrato também ali. Então foi isso que eu modifiquei, aumentei calorias e aumentei carboidratos. Vou ver o resultado disso agora, dia 4 de outubro, quando eu for me pesar novamente. Mas eu não vou fazer a avaliação física novamente, eu vou deixar para fazer ela só lá em dezembro, pra gente ver como é que tá. Até lá vai ser peso e medida, certo? Então foi isso que eu mudei nesse momento agora de estratégia, agora em setembro. Quando for em outubro, eu já me programei para entrar com outra estratégia, que qual é? É o uso dos estimulantes. Eu vou entrar com o uso de cafeína e ioimbina. Depois eu faço um vídeo específico falando de cada um deles, tá? Então eu vou entrar agora com estimulantes e desde o início, desde janeiro até agora em setembro, eu não usei absolutamente nada. Que já me perguntaram, tu tomou medicamento, tomou Ozempic, tu tomou não sei o quê? Não, não tomei absolutamente nada. Foi só dieta muito bem feita, né? Restrição calórica ali e treino. Treino muito bem feito para aumentar meu gasto calórico, para aumentar meu metabolismo. Porque quanto mais massa muscular você tem, mais seu metabolismo fica acelerado. Essa é a maneira mais correta de aumentar o seu metabolismo e mais eficaz. Então só foi dieta e treino, só. Até aqui. Então a partir desse momento agora que eu vou entrar, vou lançar mão de outras estratégias. Lembra que eu falei de não usar tudo lá no início, que vai chegar o momento que você vai precisar? Então chegou esse momento. Então agora eu vou entrar com estimulante para me ajudar a dar um gás maior no treino, para ver se aumenta um pouquinho esse gasto calórico aí, para ver se melhora mais ainda esse resultado e para ver se ele consegue agir em gordurias específicas. Como eu disse, hoje eu me olho no espelho e não me sinto mal, eu gosto do que eu vejo, mas eu sei que dá para melhorar. Onde é que me incomoda? Aquela gordurinha que fica ali entre as coxas, né? Nós mulheres sabemos muito bem disso, que é ruim de sair. É a gordurinha que fica embaixo do umbigo, a famosa ponchetezinha. E a gordurinha que fica ali entre o bumbum e a coxa, né? Que é a famosa bananinha. As mulheres sabem muito bem disso. São as últimas a sair. E esse processo é mais penoso. Então, eu não vou mais mexer nas calorias, não vou mais reduzir calorias, porque eu vi que não estava dando certo. Então, vou manter a caloria que eu estou consumindo. Vou manter a quantidade de carboidratos que eu estou consumindo, porque está me permitindo fazer um bom treino. E agora eu vou entrar com os estimulantes para potencializar esses resultados. É para isso que servem os termogênicos, os pré-treinos, os estimulantes. Potencializar o seu resultado e não te dar o resultado.
que dá o resultado é dieta e treino. Se você não está em déficit calórico e não treina, não adianta você tomar nada que você não vai emagrecer, certo? Então agora chegou o momento de eu entrar com essas estratégias específicas que eu vou entrar agora em outubro e em novembro a gente vê o resultado disso. Então eu volto aqui e a gente conversa novamente. Foi um marco legal, pensei em fazer só esse vídeo novamente no final do processo, quando eu chegasse no peso que eu queria. Mas eu achei importante falar agora dos 20 quilos, que eu acho um marco bem legal, bem interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá aqui linkado o vídeo de quando eu perdi 12 quilos, inclusive é o meu vídeo mais assistido aqui do canal, tem mais de 15 mil visualizações, então ele de fato tá muito bom, tem muito ouro lá, se eu fosse você não deixava de assistir. Clica aqui e corre lá. Um beijo, até o próximo e tchau, tchau.